Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nossa aula Desvendando o Enem está começando. A Escola da Júris recebe vocês com muita satisfação para este evento gratuito e especial, um verdadeiro marco na preparação para o Exame Nacional da Magistratura, o Enem. Se você nos acompanha, já sabe que a Escola da Júris tem como missão auxiliar estudantes a conquistar a tão sonhada aprovação. 2025 é um ano histórico para os concursos da magistratura e o lançamento do edital do Enem confirma isso. Agora, mais do que nunca, quem tiver clareza sobre o que estudar e souber direcionar a sua preparação sairá na frente. Talvez você já me conheça, mas se ainda não nos falamos, eu sou a Débora e eu estou aqui para apresentar as oportunidades da magistratura este ano e introduzir a aula com o nosso professor convidado, Rodrigo Aita, juiz de Direito do Estado do Rio Grande do Sul, aprovado em primeiro lugar na magistratura, com as maiores notas na sentença civil e penal, além de média 10 na prova oral. O Enem já tem edital. O que isso significa para você? Com a publicação do edital, o cenário mudou. Agora, o tempo até a prova é curto e cada escolha que você fizer nos estudos precisa ser estratégica e bem planejada. Contando de hoje até o dia 19 de maio, dia da prova do Enem, você tem apenas 88 dias corridos para cobrir todo o conteúdo. Tem uma vantagem, são 3 feriados para estudar. Então, se você precisa contar com eles para passar, a melhor estratégia é focar nos seus estudos. Por isso é ótimo que você esteja aqui hoje. O professor Rodrigo vai auxiliar você especialmente nisso, a melhor forma de estudar com o tempo contado. Confira o conteúdo que você vai ver aqui hoje. O que realmente vai cair na prova? Como a FGV estrutura as questões e como você deve se preparar? Como usar esse tempo da melhor forma possível para chegar pronto no dia do exame? Se essas perguntas ainda passam pela sua cabeça, você está no lugar certo. Agora não é mais sobre quando o Enem vai acontecer, é sobre como você vai estudar de forma inteligente para chegar preparado no dia da prova. Antes de começarmos, um pedido rápido. Dê um like nesse vídeo, assim mais candidatos podem ter acesso a esse conteúdo essencial. Compartilhe o link com colegas que também sonham com a magistratura. Nosso time está no chat para responder suas dúvidas ao longo da aula. A aula fica gravada, mas apenas por tempo limitado. Então, aproveite ao máximo agora. Sem mais delongas, com vocês, nosso convidado, professor e magistrado Rodrigo Aita. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula aqui sobre o Desvendando o Enem. Meu nome é Rodrigo Aita, eu sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E a nossa missão aqui hoje, pessoal, é nos próximos 50 minutos, 1 hora, municiar vocês de dicas práticas, de orientações que façam diferença para vocês no dia da prova do Enem e na preparação de vocês. Então eu quero, e a ideia nossa aqui, é que chegue no final da aula e vocês pensem assim, pô, valeu a pena, o meu tempo foi bem alocado. Porque, afinal de contas, eu digo para vocês, sem medo de errar, passar em concurso público, aprovação em concurso público, passa muito por uma alocação estratégica e inteligente do tempo que a gente tem, que é sempre limitado. E o nosso tempo a gente já tem agora, o edital foi lançado e a gente tem 88 dias até o Enem, certo, pessoal? 88 dias. Então, a cada final de dia desses 88, é importante que vocês coloquem a cabeça no travesseiro e pensem, pô, se todos os dias forem como foi o dia de hoje, então eu vou ser aprovado no Enem. São 12 semanas completas, pessoal. Parece pouco tempo, 88 dias, mas são 12 semanas completas e ainda mais um pedaço, mais de metade da 13ª semana. Para quem vai estudar 4 horas por dia, e eu sei que muitos de vocês vão estudar mais do que isso, são 330 horas de estudo. 330 horas de estudo dá para fazer chover, pessoal. Acreditem nisso. Tá? E esse é o tempo que vocês vão ter, que vai estar à disposição de vocês, para saber se vocês vão poder ou não prestar os concursos de magistratura. Vocês precisam desse certificado do Enem para poder prestar os concursos de magistratura. Então não adianta, o Enem vai ser no dia 18 de maio.
Não adianta vocês chegarem depois, em junho, e dizer, bom, agora eu estou preparado. Não adianta porque vocês não vão poder fazer essa prova. Então é muito importante não postergar mais, não colocar para frente mais essa decisão e começar a partir de hoje. Usem o dia de hoje, a aula de hoje, como um marco. Hoje é o marco que eu começo a me preparar para passar no ENAM e a partir dali eu vou poder fazer as dezenas de provas de magistratura que vão abrindo. Inclusive esse certificado vai ficar valendo para vocês até 2027. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos ver aqui algumas orientações, algumas dicas práticas, todas eu usei na minha preparação, para que a gente consiga tirar o máximo de proveito desses 3 meses que vocês têm pela frente. Como que a gente vai se organizar aqui? A gente vai ter uma aula dividida em 2 partes, tá? A primeira parte a gente vai tratar de dicas e orientações de estudo, ou técnicas de estudo. Essa vai ser uma parte maior da aula. E depois, ao final, a gente vai ter uma parte que é de metodologia de resolução de questões. A gente vai resolver juntos uma questão do ENAM passado, na verdade um mix de algumas questões do ENAM passado. Vou apresentar para vocês o método que a gente usa no nosso curso Resolva Juros e vocês, ao final das contas, vão poder conhecer esse método e ver se faz sentido para vocês que tenham o nosso acompanhamento até o dia da prova. Então, sobre técnicas de estudo, e já começando aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que não existe uma fórmula estanque, pronta, perfeita para todo mundo, tá? Aliás, qualquer pessoa que tentar vender para vocês uma espécie de fórmula mágica, já saibam que não é um produto bom, não é um serviço bom, não é uma pessoa séria, inclusive, tá? Agora, o fato de não existir uma fórmula mágica, estanque, que serve para todo mundo, não significa que, bom, então é freestyle, vou estudar como eu quiser, tanto faz. Não é assim que a banda toca, pessoal. Com certeza não. O que a gente consegue fazer aqui de maneira séria para melhorar a qualidade do nosso estudo? A gente tem aquilo que estatisticamente são os consensos. Tá? A gente pega pessoas, e eu fiz isso antes de começar a estudar, antes de começar a minha base de estudos, eu resolvi dedicar um pouco do meu tempo a entender como se estuda. E fui atrás de pessoas que tiveram muito sucesso em provas de concurso público, pessoas que passaram os primeiros lugares, que passaram consistentemente em provas de concurso. E a gente consegue começar a perceber que existem alguns consensos. Todo mundo vai dizer para vocês que para a prova objetiva é fundamental focar em lei seca. Todo mundo vai dizer para vocês que hoje em dia a gente não consegue mais trabalhar com prova de concurso sem estar em dia com os informativos de jurisprudência. Todo mundo vai dizer para vocês que tem que resolver questões, tem que resolver uma série de questões. E a gente tem que pegar esses consensos e, além disso, e aqui eu tenho a pretensão de trazer algumas outras dicas para vocês, a gente deve, inclusive, pegar pessoas que a gente respeita, pessoas que a gente admira, cuja trajetória a gente admira, ouvir um pouco das histórias dessas pessoas e incorporar um pouco para dentro da gente. Então, o que dá para fazer é pegar os consensos, pegar algumas ideias de pessoas que a gente respeita, que a gente admira, trazer tudo isso para dentro da nossa realidade, do nosso cronograma semanal e adaptar. Então, a partir de agora, eu vou trazer para vocês uma série de dicas práticas, tá? Eu separei 12 principais dicas e eu gostaria que vocês seguissem todas elas na preparação de vocês para o ENAM. Então, a gente vai começar com essas 12 dicas. Depois disso, eu vou apresentar para vocês qual foi o meu método de estudo. E a gente ainda, dentro dessa primeira aula, a gente vai saber como adaptar esse método de estudo para 3 tipos diferentes de alunos aqui, de concurseiros. Vocês vão ver que todo mundo vai se encaixar em mais ou menos uma dessas 3 categorias. Nós vamos começar pelas dicas que são aplicáveis a todos. E eu começo aqui pela dica número 1, que é montar um cronograma. E aqui eu gosto de usar, pessoal, a metáfora, a figura do livro Alice no País das Maravilhas, quando a Alice está perdida e ela pergunta pro coelho, pro gato, aliás, é pro gato que ela pergunta, eu estou perdida, ela diz. E o gato diz, olha, mas para onde você quer ir? E ela fala, na verdade eu não sei para onde eu quero ir. E ele diz, bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso não pode ser aplicável a vocês, pessoal. Às vezes, mais de um caminho leva ao mesmo lugar, um pouco mais tortuoso, um pouco menos, mas vocês têm que saber onde vocês querem chegar. Vocês querem chegar numa aprovação do ENAM, que vai permitir que vocês sejam aprovados depois de um concurso de magistratura, e vocês querem tudo que seja o melhor custo-benefício para aumentar estatisticamente a chance de vocês de passar no concurso. Pessoas de sucesso têm método, pessoal. Ponto. Eu digo isso sem medo nenhum de errar.
uma regra universalizável. Ah, mas eu conheço uma pessoa lá que estudava como ele queria, estudava o que dava na telha no dia e mesmo assim passou. Bem, pode acontecer, pessoal. Também a gente conhece uma pessoa que fumou a vida inteira e não teve câncer de pulmão, né? Pode acontecer também. A questão é a seguinte, se eu fumar, eu vou aumentar consideravelmente as minhas chances de ter problema de saúde. Se eu tiver se eu não tiver um cronograma de estudos, se eu não tiver uma organização de estudos, eu vou aumentar consideravelmente as minhas chances de ter fracasso, né? Então é isso que a gente quer fazer, a gente quer se expor ao sucesso, aumentar sempre as nossas chances. E isso passa muito por uma organização de estudos, pessoal. Parem, planifiquem, seja num arquivo de Excel, como eu gostava de fazer, seja, eu comecei fazendo escrito à mão mesmo, organizem a semana de vocês, coloquem quantas horas eu tenho disponível em cada dia, o que eu consigo fazer no final de semana, o que eu consigo fazer durante os turnos. Organizem, planifiquem essa jornada de vocês, que vai fazer muita diferença, tá? Lembrem disso, pessoas de sucesso são pessoas com método, tá bem? Depois, variação de estímulos. Que essa é a segunda dica, tá, pessoal? Variação de estímulos. É muito importante que vocês se deem conta de que nós não somos máquinas. Aqui eu costumo usar outra metáfora, assim. Bom, e se eu fosse um robô? E se eu não cansasse? E se eu não enjoasse de fazer sempre a mesma coisa? O que eu faria para estudar? Acho que provavelmente o que eu faria é passar 90% do tempo lendo e depois disso 10% do tempo, sei lá, fazendo questões. Só que a gente cansa, pessoal. Eu digo isso com propriedade porque eu sou um leitor ávido, assim, desde adolescência eu leio muito. Inclusive agora estava de férias em janeiro, eu li 15 livros durante o mês de janeiro, eu leio muito a vida inteira. E mesmo para mim, quanto que eu conseguia ler e que eu estava realmente prestando atenção no que eu estava fazendo, estava realmente absorvendo. Olha, 1 hora e meia no máximo, depois começa a dispersar, tá? Então o que eu gostava de fazer, e eu sugiro que vocês façam também, eu fazia assim, ó, 1 hora de leitura de doutrina, isso quando eu estava montando a minha base, né? 1 hora de leitura de doutrina, depois 1 hora de aula, normalmente acelerada, depois fazia mais 45 minutos, 1 hora no máximo de leitura de lei seca, porque é mais cansativa ainda a lei seca, depois fazia questões, então leitura, aula, leitura de lei seca, questões, vai variando o estímulo e vai cansando menos. Passavam 3, 4 horas e eu ainda estava focado no que eu estava fazendo. Eu conseguiria estar focado no que eu estava fazendo depois de 3 horas na frente de um livro? Muito provavelmente não, tá? Então usem essa dica, é preciosa. Variem o estímulo. Cansei de ler, vou ver uma aula, vou escutar um podcast, depois vou fazer questões. Vocês vão ficar mais entretido e vocês conseguem passar mais horas produtivos. Depois, pessoal, dica número 3, revisões, tá? Quando eu disse a vocês que eu dediquei um pouco do meu tempo a estudar como estudar, antes de começar a minha jornada de concurso público, eu estudei a respeito de memória, a respeito de histórias de pessoas que tiveram muito sucesso e eu estou totalmente convencido de que realmente vale a pena a revisão, tá? Às vezes a pessoa estuda 10 horas uma matéria e uma semana depois dedica meia hora para revisar aquelas 10 horas e outra pessoa dedicou 10 horas para estudar aquele mesmo assunto e não revisou. Percebam que a primeira pessoa, ela gastou 10 horas e meia, é 5% mais de tempo do que a outra pessoa. E ela às vezes lembra 30%, 40% mais. Isso é um estudo científico, pessoal, não é só a minha opinião. Então, realmente, em termos de custo-benefício, vale a pena revisar. Agora, não sejam, e eu conheço muitos alunos que são assim, aquelas pessoas, os maluquinhos da revisão. A pessoa estuda, meu Deus, já esqueci, tem que revisar de novo. O estudo não avança, pessoal. O edital é enorme, a quantidade de matéria que a gente tem na prova de magistratura é muito grande e a gente precisa avançar no conteúdo. Bom, professor, mas então como é que eu faço? Usem a regra de bolso que eu sempre usei, 10-1, tá? Mais ou menos 10%. Ah, terça-feira era o meu dia de estudar processo civil. Eu estudei 3 horas, tá? 180 minutos. No sábado vou revisar 10% disso, 18 minutos, entre 15 e 20 minutos. Tá bom. Vocês reavivam a memória de vocês, vocês aumentam bastante a quantidade de memória que vocês vão ter e a alocação de tempo não é tão grande assim. Então vale bastante a pena, desde que vocês tenham essa parcimônia, porque tem gente que fica avança, revisa e não acaba não vencendo o edital. A quarta dica, pessoal,
é outra dica assim, fundamental. Eu criei essa dica, criei esse estilo de estudar por conta e se revelou muito importante, que é o que eu chamo de turno coringa. Tá? Na semana de vocês tem um turno coringa. O que é o turno coringa? É aquele turno, no meu caso, era no sábado à tardinha, final da tarde, início da noite, que era um turno em que, se eu tivesse cumprido o meu cronograma todo ao longo da semana, eu podia descansar. Sair para jantar, ir no cinema, olhar um filme. Mas, se tivesse acontecido alguma coisa durante a semana que me impediu de cumprir o cronograma, então eu usava aquele espaço do turno coringa. Dá essa flexibilidade, pessoal. Dá essa flexibilidade pra gente, porque sempre a gente vai ter alguma coisa, né? Sempre vai ter, olha, o aniversário do namorado, namorada, vai ter formatura de alguém. E a gente não pode ficar sempre se sentindo devendo. O meu cronograma é estanque. Então, qualquer uma dessas coisas que vai acontecer, e normalmente acontece até mais ou menos nessa frequência semanal, a gente tem que ter um plano para isso. Porque o fator psicológico de a gente estar se sentindo sempre devendo, pô, nunca consigo cumprir meu cronograma, fiz tudo bem certinho, aí tinha uma janta que eu tinha que ir, e agora onde é que eu vou enfiar esse estudo? Já está tudo muito estanque, está tudo muito fechado, hermético. Tenham esse turno coringa, ele tem esse efeito psicológico muito positivo para vocês. Tá? E vocês podem recuperar. Agora, claro, né, não adianta ir na formatura da amiga, tomar um porre gigantesco, acordar outro dia às 5 da tarde em outra comarca, sem lembrar o próprio nome. Bom, aí não dá, né? Estamos forçando a amizade, né, pessoal? Mas um turno que a gente gaste uma consulta médica, a gente está doente, um aniversário, a gente recupera no turno coringa e ainda assim continua pensando e se sentindo com um dever cumprido. Tá? Depois, quinta dica, pessoal. A quinta dica é fazer provas simuladas. Durante minha formação de base, eu fazia prova simulada todo domingo. Todo domingo eu sentava e fazia uma prova. Tá? Fazia as provas normalmente têm duração de 5 horas, eu me programava para fazer em 4, para poder sobrar tempo, para passar para o cartão resposta tranquilo. E começou a acontecer uma automatização, assim, eu estava tão acostumado com separar minhas coisas, começar no mesmo horário, levar minha água, meu lanche, que chegava um ponto que eu olhava para o relógio, olhava para a questão que eu estava e já sabia mais ou menos se eu estava antecipado, se eu estava dentro do tempo. E o que acontece, pessoal? Além de automatização, a gente tem que pensar em ambientação. Fazer prova de concurso público é um episódio ansiogênico, tá? E a gente costuma hoje em dia querer patologizar tudo. Ah, meu Deus, eu tô nervoso, não pode acontecer, eu tô ansioso, isso não pode acontecer, eu tô doente. Pessoal, essas emoções de estar se sentindo ansioso, estar se sentindo nervoso para fazer uma prova que vai impactar na vida toda de vocês é absolutamente normal. Não tem nada de patológico nisso, pelo contrário. Estranho seria a pessoa não tá mensurando a importância daquilo para a vida dela. Claro que não dá para perder o controle, mas ficar nervoso é absolutamente normal. Então, levando como premissa que eu vou estar nervoso, eu vou estar ansioso no dia de fazer prova, o que eu posso fazer para minimizar isso? E uma das coisas que eu descobri que minimiza muito é simular muitas e muitas vezes isso para chegar e a gente tem quase um senso de naturalidade. Vai ficar ansioso? Vai, mas com certeza um pouco menos. Isso faz bastante diferença. Tá? Depois, a sexta dica, pessoal. O tipo de doutrina que vocês vão usar, ela vai necessariamente dizer respeito ou ser proporcional, digamos assim, ao tempo que vocês têm disponível de estudo. Então, eu sou um estudante que estou dedicado agora 100% só para estudar e estou querendo fazer a minha base. Bom, então eu posso pegar um livro de doutrina grande, debulhar esse livro. Eu sou uma pessoa que trabalha com 44 horas semanais, CLT, e tenho o ENAM daqui a 3 meses. Bom, aí eu vou fazer o que? No máximo pegar uma sinopse, pegar um caderno, focar muito na lei seca, focar muito em jurisprudência, em fazer questões. Então vocês têm que ter essa percepção de que não existe doutrina melhor. Existe aquela doutrina que melhor se encaixa para o tempo que eu tenho disponível para o meu objetivo. Certo? Sétima dica, pessoal. Sono. E aqui é o grande tiro no pé que muita gente faz. A gente precisa dormir, e assim, não é, de novo, não é opinião minha, é ciência médica. As conexões neuronais da memória de longo prazo, elas se fixam durante o sono REM, que é o sono profundo.
Então, eu não vou fixar memórias do conteúdo de longo prazo se eu não dormir bem. Então, não adianta nada passar o dia inteiro estudando, ter uma noite de sono de péssima qualidade, que eu não vou fixar, certo? A minha necessidade de sono normal são 8 horas de sono. Enquanto eu estava para concurso, eu tive que ceder um pouquinho e dormir 7 horas por noite, tá? Não menos do que isso, tá? Então, claro, pessoal, vocês não vão estudando para a prova do ENAM, que falta pouco tempo, não, a minha necessidade é 12 horas de sono, não vai dar tempo, né? Ainda mais quem tem que estudar. Mas não sacrifiquem demais, eu vejo pessoas ali que precisam dormir 7, 8 horas, dormindo 5, dormindo no máximo 6, e cobra o seu preço. Então não pensem que tudo diz respeito à quantidade de estudo que eu tenho. Também diz respeito à quantidade de memória que eu tenho desse estudo que eu fiz, tá? E o sono serve para isso. Depois, pessoal, exercício físico. Tá? Eu sempre separei pelo menos meia hora do meu dia para fazer algum exercício físico. Eu gosto de fazer musculação, sempre gostei, mas para quem gosta de fazer exercício aeróbico, é melhor ainda, serve mais ainda para isso. E eu já vi gente dizendo, mas é perda de tempo fazer exercício físico. E sempre aquela história, né? Mas eu tenho um amigo que passou no concurso e ele só levantava da cadeira para buscar o iFood lá embaixo. Pode, pessoal, é aquela mesma história. Pode uma pessoa chegar no final da vida como fumante, alcoólatra e ter uma vida relativamente saudável. Pode, mas é muito pouco provável, né? E eu quero dizer para vocês que dedicar um pouquinho de tempo, mesmo que vocês não estejam acostumados, mas eu não gosto de fazer. Tá, tudo bem, mas não gosta de ler para fazer concurso público, tu vai ter que ler, né? Não gosta de exercício físico, aprenda a gostar. Tá? Pode ser qualquer tipo, pode ser uma caminhada que seja, porque ele implica em vários âmbitos da nossa vida aqui que são importantes. A nossa disposição aumenta, o nosso rendimento aumenta. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora dos meus estudos, assim. Sempre fui uma pessoa bem metódica. Eu usava o site do QC, que não é muito bom, questões de concursos, e tinha estatisticamente ali o meu desempenho em cada uma das matérias. E eu comecei a perceber que nos dias que eu fazia exercício, antes de fazer aquelas questões, o meu desempenho era superior, mesmo não sendo as matérias de minha preferência. Aí eu resolvi mudar e continuou. E aí as matérias diferentes do dia, 12 dias do exercício, eram um pouco superiores também. Porque a gente está com mais disposição depois de fazer exercício, a gente está mais atento. Então, rendimento, disposição. Depois, qualidade de sono, como a gente disse, o sono é onde a gente vai fixar nossa memória. E outros 2 pontos bem importantes, pessoal, que são calcanhar de Aquiles na época dos nossos concursos públicos. Autoestima e saúde mental. É muito comum que nesse período da vida de concurso, de concurseiro, de concurseira, a gente tenha que lidar com dificuldades de autoestima, de saúde mental, e o exercício físico é um antídoto muito poderoso para que a gente fique bem. Tá? Então são uma série de vantagens para a gente fazer exercício físico. Eu diria vocês incorporem sim, tá? Mesmo que seja pouco tempo. A dica 9, pessoal, eu chamo de senso de propósito. Tá? Pode parecer uma coisa um pouco piegas, mas eu quero explicar para vocês. Senso de propósito eu estou me dedicando muito, eu estou estudando e abrindo mão da minha juventude, de estar tempo com a minha família, tempo com as pessoas que eu gosto. E para que eu estou fazendo isso? Né? Quando a gente tem pessoas que estudam para concurso público, né, e cada um sabe de si, mas e pensam, o que eu quero é ter um bom salário e ter estabilidade. Tá, tudo bem. Mas, eu digo aqui, claro, eu sou suspeito de falar, mas vocês estão estudando para magistratura. Magistratura é uma carreira tão bonita, pessoal. Magistratura é uma carreira que realiza as pessoas. Eu sou muito feliz sendo juiz. Eu tenho certeza que vocês vão ser também. A gente não tem compromisso, a gente não tem que defender uma pessoa numa tese que a gente não acredita, a gente não tem que acusar uma pessoa que a gente acha que pode ser inocente. A gente, de novo, eu sou suspeito para falar, mas a gente tem a maior liberdade para poder agir conforme a nossa consciência, conforme o nosso senso de justiça. Então, façam esse exercício, pessoal. Quando vocês estiverem cansados de estudar, imaginem vocês no futuro, por que eu estou passando por essa provação toda aqui? Imaginem vocês no futuro tratando as pessoas com estima, com respeito, entregando justiça, fazendo aquela comunidade se sentir mais segura, fazendo aquela família se sentir mais inteira. É uma profissão que entrega para vocês muita realização pessoal. Então, pensem nisso, façam essa mentalização do futuro, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais estímulo para continuar estudando. A 10ª dica que eu vou trazer para vocês diz respeito a redes sociais. Tá?
Dois pontos aqui, bem importantes a respeito de redes sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas a Universidade de Oxford, todos os finais de ano, ela elege uma palavra, uma expressão para ser o símbolo daquele ano. E 2024 foi Brain Rot, que é algo como apodrecimento do cérebro. Isso em função das redes sociais. É um conteúdo muitas vezes enlatado, superficial, que as pessoas não precisam refletir muito a respeito daquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, como eu disse para vocês desde o início da aula, passar em concurso público passa muito por uma alocação estratégica e inteligente do tempo. E não é nem um pouco inteligente ficar gastando um monte de tempo em redes sociais. Ah, professor, mas eu sigo muitos perfis jurídicos e tal. Tudo bem, ótimo. Mas filtrem aqueles que são bons, são de boa qualidade. Às vezes eu vejo um videozinho ali, um professor assim, de qualidade questionável ali, brincando, não sei o quê. 10 minutos de vídeo para ele dizer, o furto é subtração, subtrair coisa ali é móvel e o roubo é isso, mas com violência ou grave ameaça. Pessoal, não precisa de 10 minutos para isso, né? 10 segundos. Vocês abrem o Código Penal, lê um 155, um 157, vocês já vão saber disso. Então, será que é inteligente gastar tempo com aquilo ou vocês estão se enganando? Então, o que eu faria se tivesse uma prova bem importante daqui a 3 meses? Ou suspenderia, que é mais radical, eu não cheguei a fazer isso, mas tem gente que faz. Ou então, eu deixaria suspenso durante a semana, veria nos finais de semana ou alguns horários específicos do dia e ficaria seguindo só aqueles perfis que têm conteúdo jurídico importante. Então, agora que eu for me distrair, eu estou ganhando um pouco de estudo ao mesmo tempo. E além do desperdício de tempo, que tem que ser levado em consideração, tem um outro aspecto bem importante aqui das redes sociais, que eu chamo de amostragem viciada. Pessoal, todo mundo é feliz no Instagram, tá? E a gente se compara com as pessoas, a gente compara a nossa vida, que é um pacote todo, com os momentos difíceis, com os momentos bons, com só os momentos bons das outras pessoas. E isso está nos levando sempre a uma insatisfação. Eu digo por mim, se vocês forem abrir o meu Instagram, tá? E vocês podem falar comigo lá, @RodrigoAita, podem tirar dúvidas do conteúdo, tirar dúvidas da nossa aula aqui. Mas se vocês abrirem o meu Instagram, é uma amostragem de highlights da minha vida. Tem lá o meu discurso de posse, eu fazendo discurso de posse, primeiro lugar no concurso, minha família lá, todo mundo emocionado. Tem ali um vídeo em que o desembargador, que é presidente da comissão de concurso, ele me elogia por ter sido o único a tirar nota 10 na prova oral. Isso é maravilhoso, né? Então, que espetáculo a vida desse cara. Não tem nenhum vídeo ali, ou uma mensagem, um vídeo de quando eu estava, por exemplo, numa noite de Natal, com a minha família toda lá embaixo, fazendo churrasco, se divertindo, eu ouvindo as gargalhadas lá de cima do quarto e pensando, poxa, eu estou aqui estudando, vou descer só para a ceia de Natal. Eu não sei se esse tempo não volta mais, né? Eu não sei se eu vou passar ou se eu vou ter colocado fora essa parte importante de conviver com a minha família. Esses momentos, essas incertezas, essas inseguranças, elas não estão ali. Então tomem muito cuidado com isso, tá, pessoal? Não tentem comparar. Os highlights da vida de qualquer pessoa vão parecer muito melhores do que a vida de uma outra pessoa que no cômputo geral é muito melhor, mas que não está expondo as suas mazelas. Então tome muito cuidado com essas comparações em redes sociais. Depois, pessoal, 11ª dica, semana pré-prova. Lembra que eu disse a vocês que a gente não é um robô? Agora, na semana pré-prova, a gente vira robô, tá, pessoal? Claro que é uma brincadeira aqui, mas na semana pré-prova, lei seca full time, tá? Pré-prova de ANAN, né, que é uma prova ou provas de primeira fase, lei seca é o que mais vale a pena, porque a gente tem a memória de curto prazo, e ela que vai ser mais ativada nessa última semana, dela que a gente vai tirar. Então, assim, eu pegava a última semana, se vocês conseguirem, eu sempre fiz isso, sempre tentei tirar férias ou folgas, uma semana, 10 dias antes da prova, e era lei seca até não poder mais e súmulas, lei seca e súmulas. Quando eu cansava, aí eu gostava de ouvir o Dodcast, que é o podcast do Zero Direito, falava sobre jurisprudência, colocava uma aula que eu achava legal também, para aquela história de mudar o estímulo, né? Cansei de ler, mas o que mais vale a pena, sem dúvida nenhuma, na semana antes da prova é vocês debulharem os códigos. Leiam a Constituição, leiam os códigos, talvez o Código Civil você não vai conseguir ler, porque ele é muito grande. E aqui eu até vou dar uma dica extra aqui dentro dessa 11ª, que é sobre leitura de lei seca. Eu criei uma forma, vocês podem copiar isso se fizer sentido para vocês, de ler o meu vade-mecum
ou principalmente os códigos, e fazer marcações de modo que eu batesse o olho ali naquele artigo e me lembrasse. Então eu uso como exemplo aqui o artigo 115 do Código Penal, que diz que o prazo de prescrição ele vai ser reduzido pela metade quando o agente tiver menos de 21 anos na prática do fato, ou então quando tiver mais de 70 anos na época do julgamento. Esse artigo inteiro, se eu for ler, ele vai demorar um certo tempo. Agora, eu circulava a palavra metade e depois sublinhava 21 e 70. Eu batia o olho e já sabia o que dizia aquele artigo. Então, com isso, eu conseguia fazer essas revisões de véspera, de semana, da lei seca mais rápido. E por fim, pessoal, a dica de véspera da prova. Tá? O que se faz em véspera de prova? O que eu diria é descanse. Tá? O que eu diria é descanse, mas, claro, tem gente que prefere ocupar todo o tempo para estudar. Tudo bem. Agora, pensem o seguinte, a noite de sono anterior à prova, ela é sagrada, ela é muito importante. Tá? Eu disse para vocês que vocês, se forem estudar 4 horas por dia, tem mais ou menos 330 horas, tá? Até o dia da prova, de estudo. Né? E eu faço aqui uma metáfora também, que eu sempre digo para os alunos, que a gente tem 2 barras. Tá? A primeira barra é a barra do conteúdo, vai de 0 a 100, as duas vão de 0 a 100, a barra do conteúdo. Quanto mais eu estudar, mais eu preencho essa barra. Só que a segunda barra, pessoal, é a barra de quanto eu consigo passar para a prova. Isso vai depender muito de como é que está a minha saúde, como é que está a minha disposição naquele dia. Vale muito para a prova oral, vale muito para a prova escrita, mas também vale para a prova objetiva. Então pensa o seguinte, véspera da prova eu vou estudar até de madrugada. Vou estudar 3 horas a mais, ou vou abrir mão de 3 horas de sono para estudar mais. Eu disse para vocês que tem 330 horas de estudo, para quem vai estudar 4 horas, né? Para quem vai estudar mais do que isso, é mais ainda. 3 horas é 1%, tá? É 1% a mais de conteúdo. Agora, 3 horas a mais de sono na véspera da prova pode fazer com que vocês tenham um desempenho 20% maior, 30% maior. Imagina chegar no dia da prova e estar insone, tá cansado, tá desatento. Então não façam essa troca, porque é uma troca burra, pessoal. Não façam isso. Mesmo na véspera da prova oral, que a gente tem 24 horas para estudar o conteúdo, que tem muita gente que acha que vale mais a pena varar a noite estudando, porque aí sim, né? Eu sei qual vai ser o meu ponto e tudo que eu estudar ali vai aparecer na prova no dia seguinte. Né? Na prova do ENAM, não. Vocês podem estudar 3 horas e não aparecer nada na prova no dia seguinte. Mesmo nas 24 horas da prova oral, eu preferi ter uma boa quantidade de horas de sono. Numa prova que a gente não sabe o que vai ser no dia seguinte, não façam essa mancada de virar à noite. Não vai fazer muita diferença, tá? Então não cheguem no dia do ENAM culpados porque não estudaram até lá e tentem virar à noite, né? Comecem a partir de agora a organizar o conteúdo de vocês, organizar o cronograma de vocês e chegar perto do dia da prova e ter uma boa noite de sono e estar disposto para preencher ao máximo as 2 barras ao mesmo tempo. Eu usei, pessoal, à risca todas essas 12 dicas aqui que eu disse para vocês e fizeram muita diferença. Né? Não é pretensão aqui de me exaltar, mas para mostrar para vocês que quem está falando para vocês tem um conhecimento de causa. Eu nunca rodei em prova de primeira fase. Tá? Eu usei todas essas dicas aqui, eu tenho certeza que elas fizeram diferença. O meu cronograma, pessoal, eu vou mostrar para vocês, claro, uma estrutura aqui, macro, não vou entrar em minúcias, que a gente não tem todo esse tempo na aula de hoje. De segunda a sexta eu avançava nas matérias, ia avançando nas matérias e, claro, respeitando aquilo que eu disse a vocês de troca de estímulo, né? Leitura, aula, lei seca, questões. Depois, no sábado eu fazia a revisão, seguindo aquele método do 10-1, né? Fazia a revisão do que eu vi durante a semana, para fixar melhor a memória. Fazia estudo de informativos e jurisprudência e tinha o meu turno coringa. Aí no domingo eu fazia uma prova anterior, corrigia ela, descanso. Tá? Além disso, o que eu fazia, né, para montar minha base? Assim, isso vocês não vão fazer agora para o ENAM, mas acho que é importante, vocês vão fazer o ENAM para fazer os concursos de magistratura. Eu gostava de fazer revisões bimestrais também. Então, eu avançava, eram 8 semanas no bimestre, eu avançava 7 semanas, matéria, a 8ª semana eu parava tudo e revisava tudo que foi visto ali, até ali. Tá? Como eu disse a vocês, lei seca, semana antes da prova, lei seca, súmulas, no máximo colocar algum outro estímulo ali quando a gente está cansado de ler a lei seca. E mínimo de 7 horas de sono por noite, isso era eu, né? Mínimo 7 horas de sono por noite
e mínimo de 30 minutos de exercício diário. Tá? Isso a estrutura geral assim, do meu cronograma. Vai ficar para vocês aqui, eu vou pedir para o pessoal da Tecna mostrar meu cronograma. Esse aqui está feito em uma tabela de Excel, mas como eu disse, vocês podem fazer escrito à mão. Eu comecei escrevendo à mão mesmo, sem problema nenhum. E vocês vão ver ali, ó, que eu trabalhava de manhã, acordava, tomava um café, trabalhava de manhã até 1h da tarde, almoçava e ele começava, né, de segunda a sexta. Leitura, aula, depois lei seca, questões, intervalo, leitura, aula, lei seca, questões, tudo assim, né? Final do dia, andava 10 minutinhos até a academia, fazia ali 20, 30 minutos de musculação, voltava mais 5, 10 minutos, fechava meia hora, 40 minutos de exercício no dia, dormia, no outro dia a mesma coisa. No sábado, como eu disse a vocês, revisões e jurisprudência, turno coringa, e depois no domingo, prova, correção da prova, descanso. Tem que ter pelo menos um bom pedaço aqui do domingo para vocês descansarem. Eu tinha uma vantagem, pessoal, em relação à maioria das pessoas, porque eu tinha um turno de trabalho de 5 horas. Tá? Isso foi uma combinação que eu tive com os meus chefes na época. Eu estava pensando em sair para só estudar e eles queriam que eu ficasse, então eu fiz uma combinação com eles. Ó, eu trabalho 5 horas de manhã, tem que render nesse tempo, e aí eu tinha a tarde para estudar. Foi uma grande vantagem para mim e eu sei que tem pessoas que não têm todo esse tempo, tem pessoas que têm um pouco mais do que isso. Então, por conta disso, e claro, isso foi enquanto eu era advogado. Depois eu passei para defensor público, né? E aí eu passei para juiz enquanto era estudando enquanto defensor público. Aí o bicho pegou, né? Então, mas o que eu quero mostrar para vocês é que todo tipo de estrutura de tempo a pessoa consegue se adaptar. A gente tem mais ou menos 3 tipos de concurseiros. Pode ter uma variaçãozinha, mas tem basicamente 3 tipos de pessoas, tá? Qual que é o primeiro tipo de concurseiro? É aquela pessoa, são poucas pessoas, né, minoritários, são aquelas pessoas que estão só estudando, se dedicam 100% do tempo ao estudo. Essas pessoas têm ali 7 até 10 horas de estudo por dia, tá? Só que qual que é o cuidado aqui para essas pessoas? Primeira coisa, se a pessoa está só estudando, a sua profissão é estudar. E eu vejo muita gente que, bom, a família, inclusive a família, já que não está trabalhando, então tem que levar o cachorro para o veterinário, tem que fazer não sei o quê, e vira um caos a vida da pessoa. Então, se eu vou me dedicar, se eu não estou produzindo, se eu não estou trabalhando, se eu estou abrindo mão, por exemplo, de estar estagiando, fazendo um estágio de pós, fazendo uma assessoria numa vara judicial, onde eu vou aprender prática, vou aprender conteúdo, então se o meu trabalho, a minha profissão é o estudo, tem que ser encarado de forma séria, como se fosse um trabalho, né? Com uma carga horária definida, porque senão vira um ócio improdutivo, né? E não faz sentido. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado com isso. A minha mãe sempre fala uma frase, era uma máxima que o meu avô tinha, eu não cheguei a conhecê-lo, porque ele faleceu cedo, mas a mãe sempre diz que ele falava o seguinte para ela: olha, quando eu for pedir uma coisa para uma pessoa, pede para uma pessoa ocupada, que a pessoa desocupada normalmente é procrastinadora. Então não sejam pessoas desocupadas procrastinadoras. Aproveitem, se vocês têm essa grande vantagem de só estudar, aproveitem ao máximo isso, tá? E tem uma outra questão, né? Eu, pelo menos, eu tive uma experiência curta de uns 4 meses em que eu só estudei. Eu acabei me licenciando, assim, de forma não remunerada do escritório, perto das provas dissertativas. Realmente consegui avançar muito de estudo, mas foi a época, em termos de saúde mental, mais complicada para mim. A pessoa ficar só dentro de casa, sem sair, então tudo isso tem que ser pesado. Eu acho que a forma como eu conseguia de trabalhar, mas não ocupar o dia inteiro trabalhando e poder estudar bastante, era muito boa. E a gente passa para o segundo tipo, né, de concurseiro, que é justamente esse, a pessoa que trabalha um turno, aí tem um outro turno para estudar. Normalmente trabalha de tarde, tem amanhã para estudar. Então, são as pessoas aqui que trabalham no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, normalmente é meio-dia 7, né? Pessoal que faz estágio de pós, residente ou advogado part-time, como era o meu caso. E o terceiro tipo, que acho que é o majoritário, com certeza deve ser o majoritário, são as pessoas que trabalham os 2 turnos, né? Pessoa que tem a jornada de trabalho de 40, 45 horas semanais. Pessoas seletistas, servidores de outros órgãos, advogado que é advogado mesmo full-time, né? Para essas pessoas aqui é muito importante. Eu sei que final de semana a gente pensa em descansar, mas se a pessoa trabalha o dia inteiro, ela precisa estudar muito no final de semana para conseguir passar,
tá? E aproveitar todos os tempos disponíveis, todos os tempos disponíveis. Se eu fazia muito isso, eu tô dentro do carro, tô ouvindo o Código Civil rodando, a Constituição rodando, eu estava lavando louça, estava ouvindo uma aula sobre jurisprudência, tempos mortos, sempre lendo lei. Então, a pessoa trabalha, vai ter que acordar mais cedo, ou vai acordar cedinho para estudar um pouco de manhã, ou vai cedo para o trabalho, vai terminar as coisas do trabalho, volta para casa, janta e estuda até a hora de dormir. E nos finais de semana capricha o estudo, tá? Todas essas pessoas, elas podem sim atingir uma aprovação no ENA, todo mundo pode, tá? Estudando com afinco, todos esses tipos de concurseiros, todos eles, já vi pessoas de todos esses tipos, muitas pessoas, sendo aprovadas em provas de concurso, tá? O que eles têm de comum, de semelhanças? Todo mundo vai seguir aquelas 12 dicas que a gente deu, que a gente passou aqui para vocês. Todo mundo vai dar um enfoque em lei seca, porque para a prova objetiva, isso é o que mais vale a pena. Todo mundo vai cuidar para estudar jurisprudência, estudar informativos, vai resolver bastantes questões. E algumas diferenças, assim, é que a pessoa que tem o dia todo para estudar, ela pode se dar o luxo de pegar uma doutrina para estudar aquelas partes que ela não está entendendo muito bem. Ela pode fazer provas de simulados todas as semanas. Aquela pessoa que tem um turno só para estudar, bom, aí ela já passa, não vou pegar uma doutrina mais profunda, de repente pegar uma sinopse, pegar um caderno, eu vou fazer, talvez não faça a prova toda semana, porque é um turno inteiro que eu perco no domingo, vou fazer a cada 15 dias, mas façam pelo menos uma vez por mês, tá? Se você tem um turno, façam uma vez por mês. No Resolva Júris, a gente tem 4 simulados, você pode fazer mais de um por mês, mas façam pelo menos um por mês, tá? E também aquelas pessoas do terceiro tipo de concurseiro, que trabalha o dia inteiro, bom, essa pessoa pelo menos faça uma prova, tá? O ideal seria fazer uma por mês, mas façam pelo menos uma, façam um simulado pelo menos, mas que ele não seja tão perto assim do ENA. Façam mais ou menos da metade do caminho, a gente tem 3 meses, depois de 1 mês e meio, tá? Nessas 12 semanas, façam depois de 6 semanas, porque dá tempo de já ter estudado um pouco, ter um desempenho legal, mas poder chegar lá, ver o que não deu certo, se alguma coisa não deu certo, e corrigir o percurso. E trabalho o dia inteiro, tem prova do ENA daqui a 3 meses, esquece doutrina, meu filho. No máximo uma coisinha que outra, assim, para uma matéria que tem muita dificuldade. Mas lei seca, jurisprudência, questões. Tá? Qual que é a grande vantagem, pessoal? E é que, pô, tá vendendo peixe. Sim e não, pessoal, porque o curso do Resolva, eu sou o coordenador do Resolva Júris, ele foi montado por pessoas que passaram por provas de concurso, tiveram bastante sucesso. Nossos professores todos aqui, não é uma pessoa que passou por acaso, fez 30 provas, passou em uma, sem demérito para quem que aconteceu isso com uma pessoa, né? Todo mundo que passou tem grandes méritos, é lógico. Mas os professores, todos nós do Resolva Júris, são pessoas que passaram nos primeiros lugares, passaram em várias provas, então é bom desempenho com consistência, mostrando que as técnicas que são utilizadas, elas dão certo com consistência também, tá? E ele foi pensado para valer a pena. Então, como é que eu encaixo nesse método aqui? O Resolva Júris, a pessoa vai estar tendo aula e resolvendo questões ao mesmo tempo. E vai ter a mudança de estímulo. Estou cansado de ler, vou ver uma aula do Resolva Júris, o professor vai estar, então eu vou estar menos cansado de ler, porque eu estou com essa variação de estímulo agora, visual, auditiva. O professor vai me ensinar formas de resolver a questão de uma maneira que isso se torne mais fácil para mim e vai explicar o conteúdo de forma que a memória fique mais sintetizada. Então, resolução de questões, aula ao mesmo tempo e ainda com a facilidade de o professor dando técnicas de resolução. Para mim, vale muito a pena. Por isso, o curso todo ele foi montado para que, e eu sempre digo, se vocês assistirem uma aula nossa, essa aula de hoje, ou assistir uma aula do curso e pensar assim, eu podia ter feito isso sozinho, então a gente não cumpriu o nosso papel. O nosso papel é que nós sejamos facilitadores de vocês. Vocês olhem essa aula, assistam essa aula e pensem, puxa vida, valeu a pena esse tempo aqui. Vamos ver como é que isso funciona na prática, pessoal. Vamos resolver juntos, pessoal, uma questão do ENA passado e vocês vão pegar, olhar essa resolução, o método que está sendo aplicado e vocês vejam se faz sentido para vocês que a gente acompanhe, nós, professores, acompanhemos vocês ao longo dessa trajetória. Para vocês terem, antes de adquirir o curso, querer adquirir o curso, ter uma decisão informada, como é que é. Então vamos fazer uma espécie de degustação, assim.
Vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela alternativa por alternativa, 1, 2 e 3, e vamos começar pela primeira, mas todas foram do segundo ENAM de 2024, do segundo semestre. A primeira, a condição coercitiva de pessoas investigadas ou réus para fins de interrogatório policial ou judicial é compatível com a presunção de inocência, dada a possibilidade de o conduzido exercer livremente seu direito de não responder às perguntas formuladas pela autoridade policial e de solicitar a presença de advogada para participar do ato. O que está dizendo a alternativa aqui? Que a condução coercitiva para interrogatório ela é compatível com a presunção de inocência. Não foi o que o Supremo Tribunal Federal entendeu. Na DPF 444 entendeu que não é compatível com a Constituição. Vamos entender por quê. E aqui a gente começa já com por que uma DPF, pessoal? Porque a norma prevista no Código de Processo Penal de possibilidade de condição coercitiva para interrogatório, ela é lá da redação originária do Código de Processo Penal da década de 40. E o parâmetro de constitucionalidade que a gente está adotando agora é a nossa Constituição de 88. Então não vai ser um juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, vai ser um juízo de recepção ou não recepção. E nesse caso, nós vamos ver que houve um juízo de não recepção. Tá? Então assim, e eu digo, pessoal, sempre digo nas aulas para os alunos que direito é quase sempre lógico. Tá? Quando a gente entende o racional por trás da norma ou por trás da jurisprudência, fica muito mais fácil de guardar. 90% do tempo ele é lógico. E, bom, às vezes ele é arbitrário. Por que o prazo para alegações finais no processo civil de 15 dias, no processo penal é de 5 dias? Isso é arbitrário, pessoal. Isso é decoreba mesmo. Pode ser 5, podia ser 10, podia ser 20. Né? Agora, a maior parte das coisas faz sentido. E quando a nossa mente, nosso cérebro funciona assim. Quando a gente consegue entender o motivo pelo qual uma determinada coisa é dessa forma ou existe, fica muito mais fácil de guardar. Então eu quero convidar vocês para pensarem a respeito desse assunto. Tá? Quando a gente fala de condução coercitiva de um investigado, pense que, primeiro, essa pessoa é inocente. Tá? Todo mundo é inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então é uma pessoa inocente. E além disso, vocês concordam comigo que se tivessem preenchidos os requisitos do fumus commissi delicti, que é a prova da existência do crime, indício de autoria ou de participação, e mais um periculum libertatis, um perigo na liberdade daquela pessoa, aquele indivíduo estaria preso preventivamente. Então nós estamos diante de uma pessoa que, além de inocente, ela não oferece risco. E nós vamos pegar essa pessoa inocente e que não oferece risco, vamos algemá-la e carregá-la à força para uma delegacia para prestar o seu depoimento, prestar o seu interrogatório. Só aí já seria estranho, né, pessoal? Esse tratamento dado, essa regra de tratamento dado a uma pessoa inocente. Mas pior ainda, a gente aprende, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, que o interrogatório, atualmente, ele é visto como uma forma de autodefesa. E a pessoa tem direito constitucional ao silêncio. Então, por que diabos eu vou carregar uma pessoa à força para uma delegacia de polícia se ele tem direito a dizer prefiro não falar? Ou mais, se aquele ato é direcionado para ele exercer a defesa dele. Então não faz sentido nenhum, é uma coisa absolutamente anacrônica, pessoal. E é lógico que ela não é compatível com a Constituição. Se a pessoa tem direito de permanecer em silêncio, por que eu vou levar ela à força para a delegacia de polícia? Isso só serve para um espetáculo midiático, para denegrir a imagem daquela pessoa, para diminuir a imagem daquela pessoa. Tá? Então, com certeza, não é compatível com a Constituição. Então, percebam, quando vocês começam a pensar, poxa vida, mas realmente não faz sentido. Eu vou carregar uma pessoa à força para participar de um ato que ele não é obrigado a participar, ele tem direito de ausência, e além disso seria para benefício dele, para ele se defender. Então não se sustenta a condição coercitiva para interrogatório. Depois, pessoal, segunda alternativa. O Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 do Código. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de modo individualizado. Tudo bem. A citada disposição desse Código não se aplica às prisões temporárias, por possuírem natureza de medida cautelar na fase investigatória pré-processual. Aqui, já até coloquei para vocês a ADI, foi uma ADI que versou a respeito da lei de prisão temporária, e aqui a gente já pode falar de ADI, porque a lei de prisão temporária é de 89, então o parâmetro de constitucionalidade já é a Constituição de 88. O que a alternativa está nos dizendo? Olha, para a prisão preventiva,
vale a regra da subsidiariedade, ou seja, só vou aplicar a prisão preventiva se não couber nenhuma ou se não couberem as medidas cautelares pessoais diversas da prisão, lá do artigo 319. Tá? Mas, para prisão temporária, isso não vale. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Ele entendeu, vale sim. Tá? A analogia contra o réu não é permitida, mas uma analogia a favor do réu, sim, com certeza. Ah, professor, mas é uma norma processual. É uma norma processual híbrida, porque ela tem reflexos na liberdade. É perfeitamente possível a analogia aqui em favor do réu e faz todo sentido, pessoal. Na redação aqui do acórdão, até não foi o relator, mas foi o redator, o ministro Edson Fachin, ele diz o seguinte, olha, a regra é a liberdade. A exceção é a aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão. E a exceção da exceção é a prisão. Prisão provisória, seja ela preventiva, seja ela temporária. Então, sempre vai valer o seguinte, a pessoa responde em liberdade. Se tiverem preenchidos os requisitos de fumus comissi delicti e de periculum libertatis, vão ser aplicadas medidas cautelares pessoais diversas da prisão. A pessoa não vai poder se aproximar de determinada pessoa, não vai poder frequentar alguns lugares, vai ser afastada da sua atividade, vai usar uma monitoração eletrônica. E só se isso não for suficiente, aí sim vai ser decretada a prisão. Seja ela provisória, né? Seja porque prisão provisória é gênero e as espécies são prisão preventiva, prisão temporária. Qualquer uma das duas se submete à regra da subsidiariedade. Primeiro, as cautelares diversas. E por fim, o terceiro, a norma constitucional que veda a concessão de liberdade provisória em caso de crimes hediondos e equiparados é compatível com a presunção de inocência, dada a exigência de interpretação sistemática e harmônica do texto constitucional. Havendo prisão em flagrante de crime hediondo, o autor do fato deve permanecer preso durante toda a instrução, sendo-lhe, contudo, assegurado o direito de permanecer em estabelecimento prisional reservado a presos provisórios. Todas estão erradas, pessoal, essa última também. E aqui a questão está tratando do que a gente conhece em doutrina como prisão ex lege. O que é prisão ex lege? É a prisão preventiva, temporária, a prisão provisória, derivada da lei. O próprio legislador vai lá e diz, olha, se uma pessoa for presa em flagrante por um crime X, a ela não vai ser dado o direito de ter liberdade provisória. Ela vai responder ao processo preso. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência absolutamente tranquila, no sentido de que essa vedação a priori, a vedação a priorística, a concessão da liberdade provisória, ela é inconstitucional, pessoal. Por que ela é inconstitucional? Porque ela viola o princípio da presunção de inocência. Aqui é decoreba, mas vamos entender por que o Supremo Tribunal Federal entende assim. E tudo a gente consegue entendendo o porquê das coisas, quando faz sentido, a gente consegue guardar depois. Percebam, e eu sei que vocês sabem disso, só preciso juntar as coisas. Os pressupostos para a aplicação da prisão-pena, da prisão definitiva, não são os mesmos pressupostos para a aplicação da prisão preventiva, prisão temporária, prisão provisória. Os pressupostos para a aplicação de prisão-pena, prisão como punição, é o trânsito em julgado que demonstra que aconteceu um crime e que aquela pessoa foi responsável por aquele crime, ela vai ser punida. A prisão preventiva, ela tem função cautelar. Guardem isso, ela não serve para punir, ela serve para acautelar, para proteger. Proteger o quê? Pode ser a ordem pública, né? Segurança da vítima, segurança da sociedade, pode ser a instrução, a pessoa está comprando perito, está ameaçando testemunhas, está planejando fugir do país, na aplicação da lei penal. Ela tem uma função cautelar. Ela não tem a função de antecipar o cumprimento da pena, porque eu não posso antecipar o cumprimento da pena para uma pessoa que ainda é inocente. Então percebam que tanto eles têm pressupostos de aplicação diferentes, a prisão-pena da prisão preventiva, que pode muito bem uma pessoa ser inocente ao final das contas e ter sido bem aplicada uma prisão preventiva para ela. A pessoa naquele afã de demonstrar que ela era inocente, acabou ameaçando uma testemunha. A prisão preventiva dela foi bem feita, mesmo que ela vá ser absolvida no final, pelo crime originário, né? E pode ser que uma pessoa responda todo o processo de liberdade, ou seja, como é a regra, e seja culpada e no final das contas vai receber a sua prisão-pena. Então, quando o legislador
ele veda a concessão da liberdade provisória, ele está se substituindo ao juiz. Ele, em abstrato, está dizendo que o juiz não pode analisar aquele caso concreto para saber se estão presentes os requisitos da prisão cautelar. E a gente está transformando essa prisão cautelar numa prisão pena. Eu não posso aplicar uma prisão pena numa pessoa que é presumidamente inocente. Por isso ela viola o princípio da presunção de inocência. Tá certo, pessoal? Vocês conseguiram perceber que nenhuma dessas questões aqui é complexa, todas elas refletem jurisprudência dos tribunais superiores que estavam presentes em informativo de jurisprudência, daí a importância que a gente sempre bate nessa técnica, que vocês estudem jurisprudência, está se tornando tão importante quanto a lei seca, cada vez mais. E também, a gente, nos nossos simulados do Resolva Júris, a gente toma o cuidado de rechear os simulados com questões que são baseadas na jurisprudência dos tribunais superiores e explicar para vocês, sempre fazendo isso que eu fiz agora, explica o racional por trás disso. Eu sempre funcionei assim, minha memória sempre funcionou assim. Quando uma pessoa argumenta para mim os motivos e me explica que aquilo é a forma mais correta de pensar, que a racionalidade por trás daquilo, fica muito mais fácil de guardar. Bom, pessoal, a gente vai se encaminhando aqui para o fechamento. A gente tem mais ou menos aí umas 2.000 horas até a prova do ENAM. Vocês, eu ia dizer, gastaram, mas vocês investiram a primeira hora aqui comigo hoje. Espero que ela tenha sido muito proveitosa para vocês. Espero que tenha sido a primeira de muitas horas que vão levar vocês até a aprovação nessa prova, na aprovação do ENAM. E eu deixo o meu convite aqui para vocês. Se vocês acharam que essas dicas todas que eu passei para vocês fazem diferença na preparação, se vocês resolvendo a questão aqui junto comigo entenderam, ficou mais fácil de entender, então eu faço convite para vocês participarem, se inscreverem no nosso curso Resolva Júris e a gente vai caminhando juntos até o dia da prova. Eu vou deixar agora a minha colega Débora explicar para vocês como funciona a aquisição do curso, mais detalhes a respeito do curso. E fica aqui ao final, pessoal, o meu apelo para vocês, não esmoreçam, tá? Essas 12 semanas, elas vão fazer uma diferença crucial na vida de vocês, tá? Vão fazer muita diferença. São 12 semanas que podem definir o resto da vida de vocês, tá? Então pensem nisso. Não adianta depois resolver começar a estudar e não ter essa certificação para poder fazer as provas de primeira fase. Então, começa agora, hoje é um marco inicial, começa agora, vocês vão terminar essa aula, primeiro momento que vocês tiverem tempo disponível, vão organizar a semana de vocês, vão organizar o cronograma de vocês e vão seguir estudando. Para os que vão fazer o curso com a gente se encontra logo mais, a gente vai estar juntos nessa trajetória toda, mas para todos eu desejo uma excelente sorte, sucesso e que no futuro a gente se encontre nos congressos de magistratura pela frente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Pessoal, eu gostaria de fechar essa aula explicando por que nós convidamos o professor Rodrigo. Talvez ele não tenha falado, mas o professor Rodrigo é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e foi aprovado em primeiro lugar. Obteve as maiores notas na sentença civil e penal, bem como na prova oral, com média 10. Ele também é ex-defensor público da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ficou em segundo lugar e foi aprovado para delegado de Polícia Civil, também no Rio Grande do Sul, em primeiro lugar na prova oral. O professor Rodrigo, com certeza, é a pessoa para se espelhar na preparação da magistratura. E se ele acredita que o foco na resolução de questões é importante para aproveitar melhor o seu tempo, então certamente esse é um ponto em que você precisa concentrar os seus esforços. A aprovação no ENAM é o primeiro passo para todos os concursos que você for se inscrever de hoje até 2027. Então, por isso, foco. Eu tenho aqui comigo a solução perfeita para você se organizar para os próximos passos de hoje até o dia 18 de maio. É o Resolva Júris Especial ENAM. Eu já vou explicar tudo sobre esse curso preparatório, mas antes eu gostaria de trazer alguns dados importantes sobre a Escola da Júris. A Escola da Júris é uma das escolas mais tradicionais do Brasil em preparação para a magistratura. Além de ser o berço da justiça restaurativa no Brasil, também foi a principal fomentadora do novo Código Civil. É premiada com selo de ação afirmativa do CNJ e teve mais de 20.000 alunos e 1.500 juízes e juízas que fazem parte da associação.
só sendo a escola da magistratura mais antiga da América Latina para somar tantos méritos e títulos. É essa autoridade e trajetória que garantiu a nomeação para 34 alunos e alunas a júris na última prova da magistratura gaúcha, entre as 45 vagas totais. Imagine ter o respaldo de uma autoridade como essa. É muito mais segurança na hora de fazer a prova. Agora, por que o Resolva Júris Especial ENAM é o curso preparatório que vai dar segurança e preparar você da melhor forma para o ENAM? Porque ele tem foco no que interessa. São mais de 90 horas de conteúdos atualizados por área da prova, que você distribui ao longo da sua programação de estudos. Mais aulas ao vivo de resolução de questões para aquecer a reta final da sua preparação, que ficam gravadas e que você pode acessar quando quiser para ver e rever. 3 simulados autorais da júris para você praticar, entender sua evolução e conferir a correção em aula com os nossos professores. Existe uma aula bônus de organização de estudos que é muito valiosa para quem tem o tempo contado, assim como você tem agora, e eu sugiro começar por ela. Além disso, você vai aprender com os mesmos professores especialistas que dão aula no nosso curso preparatório completo da magistratura, o Aprova Júris. São pessoas que criaram estratégias de estudo para serem aprovadas e que vão compartilhar conhecimento com você. Ou seja, tudo isso vai contribuir para a sua jornada nas etapas seguintes. Esse conhecimento e experiência que você adquirir durante os seus estudos por ENAM serão usados ao longo de todo o ano. É um investimento a longo prazo. A carga horária total é de 168 horas aula, acontecendo todos os dias das 19h30 até as 22 horas ao vivo, mas elas ficam gravadas e você pode assistir quando e onde quiser. Esse é o formato perfeito para quem prefere objetividade contra prolixidade. Tudo isso hoje com um desconto especial para você que está aqui. Ao invés de pagar R$ 949,29, usando o cupom #Desvendando, você paga somente R$ 756,50. Quase R$ 200 de desconto. Só que esse desconto de 15% é temporário. Tudo aqui é sobre o tempo. Você tem 88 dias para estudar, mas a sua decisão precisa ser rápida. Hoje, dia 19, quarta-feira, começa a valer esse desconto e ele vai até o dia 26. Se você deixar para decidir no último dia, você vai ter apenas 80 dias de estudos até a prova. Faz diferença, né? O time da Júri já está aqui no chat para tirar as dúvidas de vocês. E o link para aplicar o cupom já está disponível ali também. Por último, eu quero dizer que uma aula de qualidade é meio caminho para entender um conceito, para tirar uma dúvida, para memorizar um detalhe que parecia impossível. Mas ficar pulando de aula em aula gratuita não vai consolidar o conteúdo da forma que você precisa. O que funciona para aprovação é a qualidade total das aulas, do conteúdo, dos materiais, das atualizações, da dedicação. E a sua decisão a tempo de aproveitar tudo isso é o primeiro passo. Quanto mais tempo você leva para decidir, menos dias você tem de estudo pela frente. Obrigada pela companhia até aqui. 2025 vai ser o seu ano de aprovação na magistratura. Pode contar com a gente!